Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Eu queria, como de costume, ler novamente o texto, fazemos uma oração e seguimos com a exposição. Amém? Então, estamos na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar. Bendito o Senhor, nosso Deus, nessa manhã, Senhor, pedimos a Tua misericórdia. Essa mesma misericórdia que nos acompanha todos os dias, Senhor, que nos encontra aqui hoje. Te pedimos, Senhor, dá-nos o Teu Espírito, Senhor, trabalhando em nossos corações, fazendo com que nós possamos compreender as Tuas palavras santas e verdadeiras. Que mais do que compreender, Senhor, possamos praticá-las, vivê-las para o louvor da Tua glória. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas incontáveis fraquezas e dificuldades, Senhor. Ajuda a mim, pregador, nessa manhã. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, para que seja tudo feito para louvor da Tua glória. Amém. Bom, irmãos, nas exposições que geralmente que tenho feito, e aqui não será diferente, eu pretendo fazer algumas repetições, e nós vamos trazer, porque, obviamente, elas existirão, estamos tratando da mesma carta, né? Trazer aqui repetições de várias coisas que já vimos, como uma forma de fixar esse entendimento e o conhecimento nosso para o bom proveito e a efetiva prática do que Deus tem falado e ordenado na sua santa palavra. Então, vamos lembrar, então, que Pedro aqui está escrevendo a pessoas, ou, mais especificamente, a corações de pessoas peculiares, pessoas que têm um entendimento não geral, ou seja, aquele entendimento que qualquer pessoa pode ter, mas um entendimento particular das coisas que estão sendo ditas, ou que iriam ser ditas aqui na carta de Pedro, quando ele escreveu elas. No capítulo 1, verso 2, nós temos aqui exatamente a quem Pedro está escrevendo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A esses ele está escrevendo. Deus, através de Pedro, está escrevendo a esses especificamente. E é nesses corações que essa palavra irá repousar. E na última pregação que fiz a respeito de sujeição às autoridades, retomei um texto do capítulo 2, o verso 9, que dizia assim: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vimos também o que era virtude referente ou refere-se a uma qualidade moral
ou ética considerada positiva e louvável, a virtude está relacionada a comportamentos, atitudes que são considerados moralmente corretos e admiráveis, como honestidade, generosidade, justiça, coragem, paciência e outras características similares. Então, Deus aqui, a palavra nos diz que nós temos esse propósito de proclamar as virtudes de Deus, porque somos propriedade dele. E essas virtudes como atributos de Deus, que ele comunica conosco, como justiça, Deus é justo, nós podemos também exercer justiça, claro, dentro da nossa condição de pecado, mas nós podemos sim ser justos, podemos ser pacientes, porque Deus tem paciência. Então, também ele comunica esses atributos, essas virtudes conosco, para que fique um pouquinho melhor entendida essa questão do comunica ou não comunica, né? Aquilo que Deus é como um atributo como onipotência, ele não comunica conosco, nós não somos onipotentes, nem podemos ser. Que bom, né? Muito bom isso. Mas ele não comunica algumas das suas virtudes, mas essas ele comunica. Então podemos ser honestos, justos, pacientes e assim por diante. Não é uma lista exaustiva, mas temos aqui alguns. E aqui é importante lembrar também, né, relembrando, que esses cristãos não estão sendo perseguidos ou oprimidos ou ainda pressionados por sua pregação explícita do Evangelho de Jesus, mas pelo seu estilo de vida, por causa do Evangelho de Jesus, e que era, obviamente, contra a cultura vigente e a sociedade da época. Então, agora, nessa nova porção da carta de Pedro, temos o capítulo 4, Pedro destaca ou dá ênfase a alguns elementos. Eu destaquei 3 aqui, mas são assim: as virtudes do sofrimento no que diz respeito ao pecado, como o pecado deve ser abandonado e o julgamento que a todos aguarda no final da jornada da vida. Ok, então vamos ao verso 1 e vamos começar a entender o que Deus, através de Pedro, está falando aqui. Começamos o verso 1 dizendo: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Então, nesse ponto, já nós paramos e observamos a sequência do pensamento aqui, né, dando sequência, fica explícita quando ele diz esse ora. Ora indica que aí vem consequências do que foi dito. Diz Ennio Miller aqui, em nosso... Não sei se eu vou conseguir colocar aqui na... Ele diz assim: ora, indica que aí vem consequências do que foi dito antes. Tendo Cristo sofrido na carne, parece retomar o pensamento do capítulo 3, verso 18, fazendo com que o trecho, logo em seguida, no mesmo capítulo 3, verso 19 e 22, fiquem como um parênteses. E tendo sofrido é um verbo da mesma raiz do usado no começo do verso 18 do capítulo 3. Cristo sofreu. Vimos que o sofrimento inclui e provavelmente destaca a morte, dizendo que o que é dito com morreu. E ainda mais, pois inclui o sofrimento que levaram à morte. Assim, a expressão tendo sofrido na carne é virtualmente idêntica ao capítulo 3, verso 18, morto na carne. Esta é retomada para dela se tirar conclusões para os cristãos. Um pouco técnico, mas para nós entendermos, ele resgata o verso 18, que diz lá no capítulo 3, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
esse ora ainda pode ser entendido de outras formas que dão essa ideia de seguimento. Seria por isso, ou assim sendo. Então, o verso ficaria melhor como temos aqui, né, que foi exposto aqui agora. Por isso, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, né, aqui, em vez de deixou, para um melhor entendimento, seria rompeu com o pecado. Rompeu com o pecado. Aqui Cristo, mais uma vez, é chamado nas palavras de Pedro, para dar o exemplo a nós. A obra triunfante de Cristo na cruz é trazida à tona nesses versos. O sacrifício feito em que ele sofreu para cumprir justiça de Deus sobre o pecado de muitos e venceu a morte e o pecado e nos deu vida e uma nova vida nele. John MacArthur diz assim: à luz do triunfante sofrimento e da morte de Cristo, os quais eram leitores da carta de Pedro também deveriam estar dispostos a sofrer na carne, sabendo que isso potencialmente produz maior triunfo. Sofreu em seu corpo. Então, ele sofreu e morreu. Para romper com o pecado, ele sofreu e morreu. Então, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Aqui, esse armai-vos é mais uma vez um termo, uma palavra que nos leva ao entendimento militar. É como no capítulo 2, verso 11, diz: as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É o mesmo tipo de palavra que nos leva à guerra. Só que não guerra que nós vemos hoje, né, nos países, como temos acompanhado e qual oramos aqui, mas uma guerra entre a alma e o espírito. O cristão, diz John MacArthur no seu comentário, o cristão deve estar armado com o mesmo pensamento que se manifestou no sofrimento de Cristo. Ou seja, o de que uma pessoa pode ser triunfante no sofrimento, até mesmo no sofrimento da morte. Em outras palavras, o cristão deve aceitar voluntariamente a morte como parte da vida cristã. Pedro, depois, teria oportunidade de vivenciar esse princípio quando enfrentasse o martírio. Aqui, irmãos, eu e você, devemos levar esse exemplo como uma arma contra tudo que quer argumentar ao contrário. Vamos ver o próprio Pedro, que hoje nos orienta e adverte contra essas coisas, recebeu o ensino do próprio mestre em Mateus 16. Mateus 16, verso 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, esse armai-vos desse pensamento traz essa conotação de que nós não podemos nos ser dissuadidos, achando que o melhor para nós não é o sofrimento. Não é o sofrimento. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 a 10, diz: entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. E ainda, verso 12:
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui? Aqueles que está em Cristo já rompeu com o pecado. E o sofrimento pela qual ele tem que passar por se colocar publicamente ao lado de Cristo afirma definitivamente essa ruptura com o pecado, tendo feito ou tendo um efeito purificador nesses que assim reconhecem e vivem. Então, não podemos ser dissuadidos pelo coração mau, que não quer pensar na dor, não quer pensar no sofrimento como uma opção. Não, não é assim, Senhor, nada disso vai te acontecer, dizia Pedro. E ele diz: você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Nós estamos e caminhamos nessa terra sendo aqueles que vimos lá atrás como peregrinos e forasteiros. Não somos aqui e não pensamos como esses. Verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então, Pedro chama um dos propósitos dessa vitória, desse triunfo, desse resgate, dessa remissão, para que no tempo dessa breve vida, que segundo as Escrituras é um sopro, é uma neblina, e aqui nós paramos para refletir o que Pedro diz, é o tempo que nos resta na carne, o tempo que vos resta na carne, como um tempo breve. Salmo 144, verso 4 diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Salmo 39, 5: deste aos meus dias o cumprimento de muitos palmos, ou de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Salmo 89, 47: lembra-te de como é breve a minha existência. E Tiago também vai afirmar da mesma forma: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, neste tempo que nos resta, nesse breve tempo, nós não vivamos conforme os desejos das nossas paixões, fazendo o desejo da carne e dos pensamentos, como diz Paulo na carta aos Efésios. O que ele diz lá? Vamos acompanhar rapidamente para podermos ter esse pensamento em vista. Diz o capítulo 2, versos 1 a 10: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos naturalmente, ou por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, mais uma vez, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o final, verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras. E essa obra que ele fez, que Cristo nos junta a ele, é que é chamado no começo desses versos. Então ele diz: criados em Cristo Jesus
para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Ele preparou boas obras para que andássemos nelas, não em paixões desenfreadas, fazendo o que quiséssemos, como se Deus não existisse, ou como se Ele nunca fosse ver o que estávamos pensando ou fazendo, que era como vivíamos antes. E hoje nós olhamos e é assim que o ímpio pensa. O Salmo 10, verso 4, diz: o perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Então o perverso, ele diz, não há Deus. E assim ele anda, entendendo que não existe Deus, e faz o que quer, da forma que quer. Salmo 10, ainda verso 11, diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Ou Deus não existe, ou Ele não verá. Ele até existe, mas Ele não vai ver o que eu estou fazendo. E assim eu sigo no pecado, eu sigo fazendo o que desejo conforme as minhas vontades e concupiscências. Vamos observar o que Paulo diz em Tito, e que Deus nos livre de sermos encontrados como esses que Paulo descreve. Tito, capítulo 1, verso 16, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui, Paulo está falando de mestres, de pessoas que estavam ensinando conceitos e idolatrias, é uma palavra errada, mas nós tomamos esse exemplo para nós, para que nossas obras não sejam reprovadas. Eles foram testados, mas foram reprovados para toda boa obra. Reprovação quer dizer que foram, de alguma forma, acurados, mas não encontraram lugar. Reprovados para toda boa obra. E ele termina o verso 2, dizendo, segundo a vontade de Deus, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está contrapondo a vontade de Deus às paixões dos homens. Ele está dizendo que nossa norma de vida não deve ser os desejos dos homens, mas o desejo de Deus. Como o cristão já rompeu com o pecado, ele não se deixará mais dominar por estas obras, submetendo-se, e é importante isso, voluntariamente à vontade de Deus. E assim fazia o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo. Em meio ao sofrimento, Ele continuava fazendo da vontade do Pai a sua comida e a sua bebida. Aqui, irmãos, nós não temos condições de entrar no assunto propriamente dito da vontade de Deus. Seria um assunto extenso e demandaria o tema em si de um sermão ou mais. Mas a vontade de Deus aqui, vamos nos ater ao que Pedro está dizendo para nós. A vontade de Deus, então, aqui é que eles se libertem definitivamente ou na prática das paixões que tinham anteriormente na sua ignorância. Como diz o capítulo 1, verso 4. As paixões que tinham anteriormente na sua ignorância. Das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. No capítulo 2, verso 11. Mas sempre fica aquela pergunta, como ficamos sabendo da vontade de Deus para a nossa vida? Aqui ela está expressa, explícita, mas como sabemos da vontade de Deus para a nossa vida, a fim de viver conforme essa mesma vontade? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E por isso, trazendo aqui brevemente uma frase que trouxe numa pregação anterior, mas que é importante, irmãos, e é provocativa para nós, que diz assim: ninguém pode ter uma mente cristã sem ler as Escrituras sistematicamente, porque você não pode ser profundamente influenciado por aquilo que você não conhece. José Mar Bessa traz essa frase, e é importante para nós, para reflexão, para entendermos que é ali que nós somos ensinados e nos convertemos a perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Lembrando que em Gálatas 5,17 nós vamos ver, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E nós não queremos a vontade de Deus naturalmente. Nós repelimos ela. E não pensamos muitas vezes, como ali nós vimos o exemplo de Pedro, nós vemos de outra forma. Não, Senhor, não é necessário isso. Não. Não tem necessidade de passar por essas situações. Não. Eles são opostos entre si. Verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Então, quando nesse ponto da carta a vontade de Deus é colocada em contraposição direta à vontade dos gentios, que é a vontade deles é de continuar nas obras que eles sempre praticaram. E aqui ele não detalha, obviamente, essas perversões ou essas devassidões como algo exaustivo, mas com algo exemplificado. Mas ele diz para que nós possamos deixar essas coisas. O cristão deveria deixar. Ele mostra algumas práticas que são nocivas à alma, que são detestadas por Deus. John Piper diz assim: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. E essa é a marca da fé, a luta contra o pecado. Nós não somos mais dominados por ele. E agora lutamos para que ele não ganhe as lutas e vença a batalha. Ele começa o verso 3 dizendo: basta o tempo decorrido. Ou seja, chega de fazer o que vocês faziam antes, como vimos até em Efésios, outrora andávamos. Acabou, encerrou esse tempo de viver como se fôssemos desse mundo. Agora nós agimos como quem tem uma pátria superior. Um outro Senhor comprou as nossas vidas. E por esse muito amor com que nos amou, vivemos vidas separadas, santas, exemplares, retas, justas, sensatas e piedosas. Paulo, na carta de Tito, vai falar assim, capítulo 2, versos 11 a 14, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, resgatando novamente aqui a obra de Cristo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, aqui, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como nós vimos lá no capítulo 2, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui, da mesma forma, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não de más obras, de boas obras. Que Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 6, não coloquei aqui, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Ainda no capítulo 3 da carta de João, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aqui Pedro traz algumas dessas variações de pecados que provavelmente estavam ligados à idolatria daquele tempo, mas eram de vida comum naqueles dias. Ele fala de dissoluções, que essa devassidão ou deterioração de costumes, concupiscências, que já sabemos, né, os desejos desenfreados e lascivos, borracheiras, quem diz que é embriaguez, orgias, festas que caracterizados por prazeres sexuais, bebedices, que é a ideia de festas para beber, principalmente, né, e com excesso, e ele diz detestáveis idolatrias, ali no final, né, da sua relação, e temos esse detestáveis também como nojentas idolatrias. Nojentas idolatrias, e adoração repugnante de ídolos ou deuses falsos, que Deus repudia diretamente. Então ele diz: basta esse tempo que vocês já fizeram essas coisas, agora não mais, vocês não podem continuar com isso. Vocês foram alcançados, vocês têm uma obra salvífica e verdadeira em Cristo Jesus, foram resgatados para um propósito glorioso e supremo. E aí, no verso 4, ele diz: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Esse difamando fala realmente de calúnia, de denegrir a reputação, de falar mentiras, acusações infundadas. Os cristãos daquele tempo, eles podiam estar sendo acusados de separatistas, de orgulhosos, de desprezar os veneráveis costumes dos antepassados, de querer ser melhores do que os outros, enfim, essas coisas, essa percepção dos gentios gerava ódio. E eles os difamavam. Hernandes Dias Lopes diz assim: o mundo fica chocado quando o cristão não participa da sua conduta reprovável, nem aprova a sua devassidão incorrigível. Para o ímpio, falar palavrões, contar piadas imorais, embriagar-se, assistir filmes pornográficos e ter um comportamento imoral faz parte da vida. O ímpio não consegue entender como um cristão não aprecia essas mesmas coisas. Difamam porque não entendem como um cristão não busca mais as mesmas coisas que eles. E aqui, pensemos rapidamente nas coisas mais básicas da vida. Os gentios procuram
Ou preocupam-se com o que comer, com o beber e o vestir, e teoricamente deveríamos nos preocupar com essas mesmas coisas. Mas o que diz o nosso Senhor? Cristo diz, não vos preocupeis com essas coisas. E isso os gentios também buscam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebemos aqui, irmãos, uma mudança de mente do cristão e a crise que ela gera nesse tempo. Essa mudança de mente, ela gera, e a prática em vista dessa mudança de mente, ela gera uma crise por essa inversão de valores. Enquanto eles correm para buscar isso ou aquilo, os cristãos nós parecemos para eles desinteressados, lentos, talvez desprovidos de sabedoria, não muito espertos. Então eles falam mal. Mas é essa mudança de mentalidade que as Escrituras trazem e nos trazem uma novidade de vida a nós. Verso 5, os quais não hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, por isso difamando os estranhos que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Apocalipse, capítulo 15, versos 3 e 4, diz, entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 16, verso 15 ao 7 ainda diz, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Aquele que é competente para julgar. Salmo 7, verso 11 diz, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, resgatando aqui um pouco de Paulo em Atos, capítulo 17, versos 30 a 31, ele diz, agora, porém, Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com sua justiça. O atual estado das coisas chegará ao fim, irmãos, em breve. E não devemos nos esquecer de que aqueles que vivem na devassidão hão de prestar contas a Deus. Eles tomarão um fim eterno de dor e sofrimento. Haverá um acerto de contas aqui. E Deus irá julgar com mão forte e poderosa. Lembremos que em Hebreus 9, 27, nós encontramos dizendo, ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. É uma só vez, e depois disso, o juízo. Não há segunda chance. E aqui o verso 6, irmãos, esse verso, vindo do 5 ali, ele é um verso bastante
da mesma forma que o verso 19 e 21 do capítulo 3, eles são bastante difíceis de interpretar, e não existe uma posição definitiva e aceita comumente pelos teólogos ao longo dos séculos. Não há consenso de interpretação, mas para que nós não fiquemos divagando em discussões ou tentativa de chegar a uma posição que não se chegou em tanto tempo, nós vamos tomar a posição mais aceita que temos pelos teólogos, e temos que entender, para podermos entender esse versículo da seguinte forma. Verso 6 ficaria assim para melhor entendimento: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que fossem condenados na carne por homens, mas quanto a Deus, vivam através do Espírito. Essa é uma tradução alternativa na tentativa de deixar um pouco mais claro o sentido do texto. Nós vamos encontrar essa mesma tradução, ou parecida, tradução na NVI, que diz assim: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Aqui, uma das coisas que deve ficar clara é que não está falando e não existe, e seria contra os escritos, as Escrituras, é que não existe uma segunda chance, ou que haveria uma pregação aos mortos para que eles, de repente, depois de mortos, se arrependessem por algum motivo. Não é esse o ponto. N. Miller diz o seguinte: esses mortos seriam aqueles cristãos que já morreram, que já foram julgados na carne segundo os homens. A preocupação com o destino desses aparece em 1 Tessalonicenses, em Coríntios. O Evangelho foi pregado a esses enquanto vivos, e eles o receberam. Depois, morreram. A especulação acerca do destino dos mortos estava bastante acesa em alguns lugares. A intenção de Pedro seria dar alento aos leitores, face às perseguições que estavam sofrendo. Os que hostilizavam os cristãos podiam dizer: morreram, e daí? Que adiantou tudo isso? Vão para o mesmo lugar que todos? Há aqui, irmãos, uma realidade que não se vê com os olhos humanos, mas que em Deus é certa. Esses que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele. Serão ressuscitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. Quem morreu em Cristo deixou o pecado e, portanto, se encontra em melhor situação do que nós. N. Miller, no seu comentário, ainda diz: tal como Cristo morreu e ressuscitou, também os crentes que morrem ressuscitarão com Ele. Novamente, esse senso de profunda identificação entre o mestre e o discípulo tem uma dimensão pastoral muito significativa. A mensagem lembra, então, Romanos 6, de 1 a 11, que reflete um contexto batismal, como é o nosso. E aqui ele fala, não conferir um outro versículo de 3, 21. Ali, Paulo afirma: se fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. Então, Paulo diz o quê? Nós não vamos ver todos esses versos que ele comenta, mas a questão aqui: se fomos unidos na sua morte, também estaremos unidos na sua ressurreição. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, Apocalipse, capítulo 11, versos 17 e 18, trata um pouco dessa questão de juízo, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome,
tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, aqui a presença do julgamento e, então, o galardão àqueles que eram seus. Só a percepção de juízo. A morte não é o último endereço, a morte não é a morte, ela é, para nós, ela tem outro significado. Mas para aqueles que morrem sem Cristo, a morte é o início do tormento ou desgraça. E estar com Deus em paz é o nosso fim. Estar com o nosso Deus em glória, aquele que nos remiu, que nos amou, antes da fundação do mundo, aquele que nos vê e nos resgata pelo sangue do seu Filho, nós que estamos nele, enfrentaremos a morte de outra forma. Nós o veremos em glória e nós estaremos com ele em paz. Porque paz foi feita de Deus conosco. Morte é começar uma vida eterna de felicidade e glória, sendo amados por Deus, o Deus do universo, ou viver uma vida de tormento, debaixo da ira furiosa de Deus. Nós estaremos na casa do Pai. Nós estaremos com Ele em glória. E é isso que Pedro quer trazer, essa separação do pecado, nessa visão de que o Senhor nos guarda, vai julgar, dará a paga das suas obras a cada um e trará os seus para si. Salmo 49, verso 15, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Aleluia. O que Deus nos fala no capítulo 4, versos de 1 a 6, na carta de Pedro nessa manhã? Como a obra de Cristo deve nos separar, nos santificar e purificar deste mundo, vivendo em novidade de vida. Também que façamos a vontade de Deus no tempo que nos resta. Ainda que haverá um acerto de contas, toda transgressão e todo transgressor será julgado e punido. Deus remirá a alma dos santos do poder da morte, pois Ele nos tomará para si. Se Ele não vier nesse tempo, os nossos olhos não virem, nós iremos a Ele. O tempo é breve. Se eu e você amamos a Deus, corramos para Ele. Guarde a sua palavra, faça a sua vontade, corra para Ele. Se nessa manhã existe alguém aqui que não rendeu sua vida a Cristo, corra para Ele. Como disse Pedro em seu discurso em Atos 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, para que possamos dizer, como diz o Salmo 49, Ele remirá a minha alma da morte, do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito Deus, soberano Deus, Deus que está acima de tudo, Senhor, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Senhor, poderosíssimo, Deus que nos remiu, que nos resgatou por meio do sacrifício, do sangue do seu Filho. Senhor, nosso Deus, ajuda-nos a olhar para a obra de Cristo, seu sofrimento e morte, e encararmos, Senhor, esses dias, Senhor,
com tamanha seriedade e lucidez. Ter a convicção de que estamos num mundo que nos odeia e que odiará todo aquele que realmente deseja fazer a tua vontade. Ajuda-nos a apartar-nos do mal, Senhor. Oh Deus santo e bendito, livra-nos de nós mesmos, das nossas imensas fraquezas e dificuldades, das nossas misérias, oh Deus. Livra-nos e lava-nos, purifica-nos, Senhor. Somos povo teu, somos aqueles que tu amou, Senhor, e resgatou por esse sangue tão precioso. Ajuda-nos, Senhor, e dá-nos, ó Deus, todos os dias ansiar, que esse seja, se devemos ficar ansiosos, que seja esse, Senhor, ó Deus, nosso único anseio, ansiosos por aquele dia, o dia em que o Senhor levará a sua possessão, o Senhor nos levará para si, e nos terá contigo, Senhor, e nós, te amando, ó Deus, eternamente. Ajuda-nos nesse tempo tão difícil, Senhor. Ajuda-nos num tempo de guerra, na alma, no espírito, guerras fora, guerras dentro. Dá-nos graça. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.